Aleluia, que bom. Que bom é sermos livres, né? Que bom é sermos livres no Senhor. Nós não somos religiosos. Não sei se você que está nos visitando aqui essa manhã, sabia que há uma diferença enorme entre ser cristão e ser religioso. Nem todo religioso é um cristão, ok? Há uma diferença, talvez um dia a gente possa falar sobre isso, né? Nós estamos esse ano todo, nós vamos falar sobre crescendo no Espírito. Crescendo no Espírito. A Bíblia diz que quando nós nascemos de um pai e de uma mãe, nós somos pessoas naturais. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. Nós nascemos da carne. Jesus disse em João 3, versículo 6, para frente, o que é nascido da carne é carne. Mas Jesus diz que quando a gente nasce de novo, e nascer de novo é quando você recebe Jesus como teu único Senhor, como teu único Salvador, e você recebe a vida dele em você. Então, quando você nasce de novo, você é um espírito. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 6. Se você quiser ler. Então, nós somos seres espirituais, nós somos pessoas espirituais. No mundo, existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas naturais, são pessoas, estão aí andando com a gente, às vezes estão do nosso lado, às vezes é nosso parente, às vezes trabalha junto com a gente, às vezes até é bem ligado com a gente. São pessoas. Mas nós temos outra categoria de pessoas, pessoas espirituais. São aquelas que nasceram de novo, são aquelas que têm Jesus como Senhor da sua vida, são aquelas que entregaram a Jesus, agora são novas criaturas. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: se alguém está em Cristo, 5:21, 1 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então há pessoas e pessoas espirituais. Pessoas são criaturas de Deus. Deus criou, todo mundo que está aqui foi criado por Deus. Pessoas espirituais são filhos de Deus. Espera aí, pastor. Todo mundo não é filho de Deus? Sabe quem que é filho? Hoje em dia está tão fácil, né, de provar filiação, né? É só você fazer um testezinho do DNA. Você já sabe quem que é filho. Filho é o que tem o DNA do pai. Então, criatura de Deus, foi criada por Deus. Filho de Deus, recebeu a vida de Jesus, que é a vida de Deus, tem agora o DNA de Deus. Essa é a diferença. A gente que tem DNA de Deus e a gente que não tem DNA de Deus. E a vontade de Deus é que todos tenham, amém? Então nós estamos falando sobre como é que nós crescemos no Espírito. E hoje eu quero começar uma série baseada em 1 Coríntios, em Efésios. Eu ainda estou com, se alguém é nova criatura, se alguém está em Cristo é nova criatura. Isso é verdade. Então nós vamos começar hoje uma série no livro de Efésios. O Efésios é conhecido como o Evangelho das regiões celestiais. Ok? O Evangelho das regiões celestiais. Cada epístola, cada um dos livros da Bíblia tem um assunto que ele trata. Por exemplo, Evangelho de São Mateus. Qual é o assunto do Evangelho de São Mateus? O Evangelho de São Mateus, o assunto é esse: Jesus Cristo, o Rei. Aí ele começa, Jesus Cristo, a genealogia de Mateus, capítulo 1. Jesus Cristo, filho de Davi. Por quê? Porque só pode ser rei se for filho de um rei. Davi era rei. O Evangelho de Lucas, Jesus Cristo é verdadeiro homem. Sabe aonde que vai a genealogia de Lucas? Vai até Adão. Porque Jesus é o segundo Adão. Nós temos o primeiro Adão e nós temos o segundo Adão, ok? O primeiro Adão foi aquele que pecou. O segundo Adão é aquele que nasceu de Maria virgem, sem pecado, nunca pecou, morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, para que a gente nasça de novo. Segundo Adão. Ok? O Evangelho de João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como sendo Deus. Marcos não tem genealogia. Sabe por quê? Porque apresenta Jesus como servo. Servo não tem genealogia. Então o assunto do Evangelho de Marcos é Jesus o servo. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir.
e dar a vida em resgate de muitos. Jesus, o servo. Assim também, Efésios é a epístola das regiões celestiais. Então você vai ver que fala aí que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então está aí a nossa introdução. Efésios é a carta das regiões celestiais. Por isso Efésios é um manual para o nosso crescimento no Espírito, porque você é uma pessoa espiritual. Efésios é um manual de como é que você cresce no Espírito. Amém? Veja só, para o nosso crescimento no Espírito, nessa série vamos ver o que Paulo ensina, e tudo começa com Deus e chega a nós por meio de Jesus Cristo. Irmãos, tudo começa em Deus. Se a gente crê em alguma coisa que não começou em Deus, a nossa fé não tem base. Porque tudo começou em Deus. Sabe, há muito evangelho hoje aí que é centralizado no homem. É por bem-estar do homem. É um evangelho humanista. É um evangelho que está por aí. Está aí hoje em dia. A maioria que está por aí é evangelho humanista. Mas o verdadeiro evangelho, Deus é o centro. Começa em Deus, termina nele. Nós viemos dele e vamos terminar com ele. Amém? Porque somos filhos. Amém? Então veja só, primeiro ponto. O que é que você tem que entender para que você possa crescer no Espírito? Para crescer no Espírito, nós devemos saber quem somos em Jesus. Tudo aí? No nosso PowerPoint? A primeira coisa que você precisa saber para você crescer no Espírito é quem você é. Tem muita gente que não sabe quem é e aí não consegue crescer no Espírito. Porque como é que você vai crescer se você não sabe quem você é? Ok? Como é que você vai crescer? É impossível. Então a primeira coisa que você tem que saber quem você é em Jesus. Irmãos, eu preciso parar aqui um pouquinho para dizer para vocês isso. Tem muita gente dizendo quem você é. Por exemplo, o mercado diz que você é um consumidor. Aí a coisa mais importante para o mercado é o seu Social Security. Não é isso que o pessoal pergunta quando você vai comprar alguma coisa? Qual é o teu social? Porque o mercado diz que você é um consumidor, você é um consumista. E o mercado bate nisso, e aí tem gente que abre a garagem, você não tem nem como pôr o carro na garagem, porque está tão cheio de coisas que não precisa, que nunca vai usar, mas compra porque o mercado está batendo que é um consumista, tem que consumir. Se você não consumir, você não é ninguém. Está amarrado, você não é um consumista, você é filho de Deus. Está errada essa definição, ok? Assim é, sabe? Muitas definições. Então, a definição que nos interessa é a definição que Deus diz quem você é. É o que Deus fala que você é. Não é o que eu falo, não é o que ninguém fala. O único que tem direito de dizer quem você é Deus. E sabe qual que é o nosso problema para crescer no Espírito? Nós não crescemos porque nós vivemos ouvindo todo mundo, menos o que Deus diz. E às vezes, quando Deus diz, nós temos uma dificuldade tremenda de aceitar. Porque nós temos peso na consciência, às vezes, porque pecamos, porque nos sentimos menores, porque temos complexo de inferioridade. Deus diz que nós temos dificuldade de aceitar. Por exemplo, quer ver uma das coisas que Deus diz? Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Está escrito lá no Velho Testamento. Você é menina dos olhos de Deus. Mas tem muita gente que não se sente aceito por Deus. Acha que Deus não ama. Tudo porque tem problemas aqui no mundo. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é isso que diz que você é ou não é. Não é isso que diz que Deus te ama. Não é por quanto problema que você tem, por quanto problema você está passando, que diz que Deus te ama ou não. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Você é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que Deus diz mais? Que o seu nome, que aliás, deixa eu explicar isso para você, não é o seu nome verdadeiro, não é o nome que o seu pai e sua mãe deu. Se você ler no livro do Apocalipse, está escrito lá que Deus tem um nome novo para você. Escrito numa pedrinha branca, que ninguém sabe, senão aquele que recebe. Tremendo. Eu sei lá qual é o seu nome. Eu gosto do meu nome. É João. Significa o amado de Deus.
Que nome? Minha mãe não sabia o que estava fazendo quando me deu esse nome. Tenho certeza. Ela não entendia isso. Mas o meu nome é Amado de Deus. Eu gosto desse nome. Mas eu tenho ainda um nome melhor que Deus me deu. Que Deus me deu. Amém? Então, a Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Vocês entenderam? Por que na palma da mão? O que se escreve na palma da tua mão? Rapidinho alguém te dá um número de telefone que você não pode esquecer e você não tem outro lugar para escrever. Escreve, porque você vai estar sempre olhando na palma da sua mão. Assim somos nós. Então nós temos que saber quem nós somos, quem Jesus diz que eu sou. Porque essa é a base para mim crescer. Porque eu tenho que investir em quem Jesus diz que eu sou, não em quem o mundo diz que eu sou. Às vezes tem gente aí querendo ter muito dinheiro para comprar, tudo porque quer crescer segundo o que o mundo está dizendo. Não, está errado. Tem um amigo meu que diz que caixão não tem gaveta. Você não leva nada quando você for para o cemitério. E quanto mais para o céu, aí que você não leva nada de uma vez. Ok? Então, nós temos que saber quem nós somos. A primeira coisa que Efésios diz, versículo 4, a primeira parte do versículo, olhem aí na Bíblia de vocês, versículo 4a. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Deus viu você antes da fundação do mundo porque Ele é Deus. Ele disse, gostei do Pablo. Eu quero que ele seja meu filho. Eu vou fazer ele nascer lá do pai, daquele pai e daquela mãe. Porque presta atenção nisso. Você, presta atenção, você não é um fato do acaso. Você foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. E você nasceu do seu pai e da sua mãe, e você não é um fato do acaso. Deus tinha um plano e pôs você lá. E não errou, porque Ele viu tudo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E sabe, Ele te escolheu você para ser santo, irrepreensível perante dEle. Sabe que a Bíblia tem umas coisas bem interessantes na Bíblia. Por exemplo, você começa a ler a introdução de cada uma das cartas. Diz assim, aos santos que estão na igreja tal, escreve. Sabia que Deus, quando olha para você, Ele olha para você segundo a nova vida que há em você. Quando Ele olha para você, quando Deus olha para você, presta atenção nisso, você tem que saber disso. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você. E sabe como Ele trata? Ele trata com você com base no que Jesus é em você. Vocês entenderam? Então, Ele te vê santo. É claro que Ele não terminou com você ainda. Mas quando Ele terminar com você, sabe como é que você será? Você vai ter um corpo glorificado, igualzinho ao que Jesus tinha. Corpo glorificado. Não vai mais pecar, vai poder passar a parede, não vai ter mais doenças. É uma coisa eterna, um corpo glorificado, igual ao de Jesus da ressurreição. Assim é você. Entendeu? Você foi escolhido para ser santo e irrepreensível aos olhos de Deus. Se você nasceu de novo, você já é. E existe uma coisa diferente que a gente tem que pensar. Nós já somos aos olhos de Deus, mas nós estamos ainda sendo. Porque Jesus não terminou, mas para Deus você já é. Como assim, pastor? Eu já sou e eu não sou. Simples. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Isso é um versículo da Bíblia. Então você ainda não é, mas já é. Porque o que começou vai terminar. Entenderam isso? Aleluia! E aí vem a terceira coisa. Nós somos predestinados para a adoção de filhos. Agora presta bem atenção, irmãos. Nós tocamos aí num problema seríssimo, chamado predestinação. E hoje é o dia especial para mim explicar para vocês sobre predestinação. Predestinação não tem como você fugir. Por quê? Porque Deus é um Deus eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente.
Então, ele vê todas as coisas, inclusive antes que existissem. Por exemplo, tem um versículo lá em Pedro que diz que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está lá, em Pedro. Está lá em Pedro. Sobre você, está falando sobre Jesus, mas sobre você, está lá no Salmo 139, que ele conhecia todos os teus dias, e todos os teus dias foram escritos no livro dele, antes que um desses dias houvesse. Então, você não tem como fugir da palavra predestinação. Agora tem um problema. Como é que você pode entender, como é que você vai entender predestinação? Como é que isso acontece na prática? Aí tem duas maneiras principais que as pessoas creem que ela acontece. Tem uma linha que se chama ultracalvinismo. Calvino era o cara da predestinação. Lá na história da igreja, no século XVI, quando houve a reforma protestante, isso é história, né? Não é isso que eu quero falar com vocês, é história. Então houve a reforma protestante, lá tinha dois líderes no tempo da reforma, Calvino e Armínio. O Calvino dizia que Deus predestinava todo mundo. O Armínio dizia que era você que escolhia Deus como teu salvador. O Calvino dizia que Deus predestinava você para a salvação. E eram dois extremos. Então, quando você pensa em predestinação, tem duas maneiras de você entender isso. A primeira coisa que você pensa com predestinação, você pode entender predestinação como um fatalismo. Isto é, Deus é Deus. E Ele fez você do jeito que Ele quis. E Ele criou você do jeito que Ele quis, você não tem escolha. Se Ele criou você para ser salvo, qual que é o ditado que tem por aí, que é fatalista, mas às vezes a gente não sabe, mas às vezes a gente diz, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Quer dizer, não interessa o que você quer, você vem. Isso se chama fatalismo. Ou vem pelo amor, é independente das tuas escolhas, é independente da tua posição, independente de você crer, você vem por amor ou vem pela dor. Isso é um fatalismo. Mas há uma outra maneira de você entender a predestinação, que, por exemplo, a carta de Efésios ensina, que é a predestinação em Cristo. Ok? Em Cristo. Hoje nós vamos ver isso, e aí vamos continuar o estudo, e um termo-chave para a predestinação é o termo eleição. Vai para o próximo slide, por favor. Veja aí o nosso próximo slide. Aí está uma multidão inteirinha. Está vendo aquela setinha? Aquela setinha está apontando para lá. Você sim, você não. Você sim, você não. Você sim, você não. Isso é o fatalismo. Deus criou o ser humano, em Adão e Eva, todos pecaram, e agora imagine aquela multidão lá. Aquela multidão somos nós. Então Deus chega assim e diz, você sim, você não. Você sim, você não. Se Deus disse para você sim, ou você vem pelo amor ou vem pela dor. Se Deus disse para você não, você nunca poderá vir. Você não vai ter chance. Porque se Deus disse para você sim, você foi eleito. Se Deus disse para você não foi eleito. E se você não foi eleito, você nunca vai poder ser salvo. Porque os eleitos Deus predestinou para a salvação. Então, por isso que a palavra eleição é muito importante. Eu sei que é difícil, isso é altas teologias, mas você precisa saber disso. Tem esse negócio que você vem pelo amor ou vem pela dor, ou tem o negócio que você é predestinado em Cristo. Então, está lendo ali embaixo o que está escrito no nosso slide? Deus elegeu uns para a salvação e outros não foram eleitos. Então, se você não foi eleito, dançou. Passa para frente, próximo slide. Aí, o fatalismo. Deus elege de acordo com a sua vontade uns para irem para o céu. Claro que é Deus que elege, né? O problema é se Deus elege todo mundo e elege só uns. Esse é o grande problema. Os eleitos, só os eleitos, ele viu aquele... Volta para mim a imagem, por favor. Ele viu essa multidão e ele disse sim. E esse sim, haha, é você. Ok? Esse sim é você. É a Esther. Disse sim para a Estherzinha. Então esse sim é Esther. Agora passa o próximo slide.
Se ele disse sim para Esther, ela foi eleita e ela vai ser predestinada para Jesus. Veja que a predestinação está depois da eleição. Elege primeiro, predestina depois. Jesus está na terceira coisa. Elege, predestina, leva Jesus. Jesus está no terceiro nível. Diga comigo, fatalismo. Crê que Deus elege, Deus predestina e Deus leva Jesus. Isso é fatalismo. Os predestinados creem em Jesus, porque aí para os predestinados Deus dá o Espírito Santo, vai convencer, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Não tem saída. Os não eleitos não são predestinados e ficam na perdição e são condenados. Se você quiser ler, e um dos textos chaves que o pessoal crê nisso, eu não creio, vocês vão ver no que eu creio daqui a pouco, aí para frente, é Romanos capítulo 9. Está lá escrito. E você começa lendo o capítulo 9 de Romanos, parece que é exatamente isso que está dizendo. Mas se você ler Romanos 9 até o fim, você vai ver que não está dizendo nada disso aí. Você vai ver que, porque lá diz assim, ou não tem Deus poder para criar do mesmo barro um vaso para honra, outro para desonra. Se Deus, querendo dar a conhecer o seu poder, criou uns para honra, outros para desonra, quem é você, homem, para falar com Deus? E vai dizendo, e você diz, nossa, Deus criou um para se perder mesmo, e outro para... Mas se você for lendo, lá no fim vai dizer assim, que esses vasos de desonra se tornaram vasos de desonra porque tropeçaram na rocha em Jesus. Isto é, nunca receberam Jesus. Então, não é um fatalismo. O texto não ensina isso. Mas o segredo do texto está no fim. Vai para frente. E aí? Predestinados em Cristo. Essa é outra maneira. Essa não é que ela vem por amor ou vem pela dor. Essa é outra coisa. Aí estamos nós, a mesma figura. Todo mundo está aí. E agora sabe como é que começa? Começa na eleição. Deus elegeu todos em Cristo. Todos em Cristo. Deus elegeu todo mundo em Cristo. Ok? Aí agora vai lá. Próximo slide. Eleitos em Cristo. Todos são eleitos em Cristo. Deus predestina todos para irem a Cristo. Viu a diferença? Ok? Não são só os eleitos que são predestinados e são uma parte só. Todos são eleitos e Deus predestina todos para irem a Cristo. Aí todos vão a Cristo. Os que creem serão salvos. Os que não creem, João 3,16 em diante. Porque Deus amou o mundo é todo mundo, que deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para todo mundo. Para que todo que nele crê não pereça, mas seja salvo. Entenderam? Deixa eu ler o resto do João 3,16, porque às vezes a gente não tem muita consciência porque não conhece todo ele. Então olha o resto do João 3,16. Diz assim, estamos aí, né? Vamos ler todos juntos? Vamos ler comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo... Então não tem esse negócio, você sim, você não. Para Deus é todo mundo. O sacrifício de Jesus foi por você, por todo mundo, inclusive para os que já estão, porque já tem hoje gente no inferno. Já pensou que coisa triste ir para o inferno quando Jesus pagou a conta? Mas então, pastor, como é que vai para o inferno se Jesus já pagou a conta? Jesus pagou a conta, mas ninguém quis aceitar que Jesus pagou. A conta estava paga. É mais ou menos o seu dever aqui, né? Vamos continuar com a Estherzinha. Eu devo para a Estherzinha $5.000. E a Estherzinha de boba não tem nada, né? Ela faz eu assinar uma promissória. Então aí eu não posso pagar. Mas aí vem o Pablo, que tem um coração grande, e vai lá e diz, Esther, eu estou vendo que o pobre do pastor João se enrolou aí, não vai poder pagar a dívida. Está aqui, te pago. Me dá aqui a sua promissória. E aí o Pablo vem e diz, pastor João, a sua dívida está quitada. Eu falei, negativo, eu não paguei a minha dívida.
Não, olha aqui a promissória. Eu quitei. Negativo, Pablo. Eu não pedi para você fazer isso. Eu não quero que você faça. O que vai acontecer? Eu não sou mais devedor para ela, mas eu sou devedor para o Pablo, até que a minha promissória seja rasgada. Quando você crê em Jesus, a tua promissória de dívida, Colossenses 1, versículo 14, é encravada na cruz. É rasgada. Entenderam isso? Vamos para o 18? 18, desculpe. Estamos ainda aí. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê... Então veja, não é que não... Peraí. Não é que não foi predestinado, é que não creu. Vamos lá, comigo alto. Não é que não foi predestinado, é que não creu. Entenderam? Mas quem não crê já está julgado, porque nasceu no pecado de Adão. E quando você crê, você sai da natureza pecaminosa do Adão. Aí você não vai ser julgado. Tua conta foi paga. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aí, pode voltar para o nosso slide. Entenderam essa história de predestinação? Deixa eu dizer para você. Eu não sei se você já nasceu de novo ou não. Não é meu problema isso. E também Deus não está querendo que eu saia julgando todo mundo. Você não nasceu ainda. Não, isso é pecado. Mas esse é problema seu e de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Você foi predestinado para Cristo. Você foi eleito em Cristo. E o Espírito Santo veio para convencer você de que você precisa ser Jesus. Agora, se você não crê, aí sinto muito. O preço foi pago, mas você está rejeitando o pagamento. Isso é o que eu entendo por predestinação. Isso é o que eu entendo que a Bíblia está falando de predestinação. Então, volta para o nosso texto, aí diz, pode voltar para o isso, primeiro slide, aí, predestinados para a adoção de filhos. Gente, sabe, quando Deus criou Adão e Eva, quando você veio no mundo, sabe para que você veio no mundo? Para ser filho. Você nasceu com um destino, se tornar filho de Deus. Jesus pagou o preço do pecado do Adão. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado de Adão, Jesus morreu. Quem vai para o inferno vai por não rejeitar Jesus. Mas se você recebe Jesus como o único Senhor da tua vida, como teu Salvador, você se torna filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para que era seus, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. João 1, 12. Entendeu? Muita gente rejeita, mas se você crê, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Agora, gente, para ser feito, você precisa não ser. Senão não tem como ser feito. Então não era, mas agora foi feito. Você nasceu para isso. Você foi predestinado para adoção. Agora veja lá, você foi predestinado para ser herança de Deus. Gente, Deus tem uma herança aqui na terra. Sabe qual é a herança de Deus aqui na terra? Os filhos dele. Está escrito aí, ó. Está escrito aí. Predestinado para sermos herança dele. Versículo 11. Você foi predestinado para ser herança. Você foi predestinado para o louvor da glória dele. Sabe o que Deus mais ama fazer? É Deus olhar lá do céu, ou aqui mesmo, porque ele está aqui. É Deus olhar para você e dizer, eita, compensou, hein? Diz para o Pai, imagine, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é Deus. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estão aqui agora. Imagine se eles estão ali batendo um papinho. Então o Pai diz assim, eita, filhão, valeu o teu sacrifício, hein? Dá uma olhadinha. E aí ele diz o teu nome. E aí ele diz o teu nome. Dá uma olhadinha para ele. Dá uma olhadinha para o Lauro. Dá uma olhadinha para o Lauro. É, claro, Deus sabe disso. Mas dá uma olhadinha para o camarada. Vê como é que ele se separou do mundo. Ele está crendo. Olha, a minha glória pode ser vista nele. Sabe para mais que ele criou você? Veja lá, letra F.
Ele criou você para ser a igreja, corpo de Cristo. Era isso que eu estava falando agora de manhã, antes. A igreja é você. Sabe o que é a igreja? Vou definir igreja para você. Sabe o que é a igreja? Não é uma organização eclesiástica. Não é um edifício. Não, isso não é igreja. Igreja é você que é templo do Espírito Santo. Sabe quem mora em você se você nasceu de novo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você é morada de Deus. Seu corpo é santo. Por isso nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Nossa boca é santa. Por isso que, se você vai ler, por exemplo, Tiago, ele diz que da mesma fonte que é a nossa boca, não pode ser água doce e água salgada. Não pode, de uma mesma fonte. Entende? Então, nós fomos criados para sermos membros. E sabe quem é o cabeça? Jesus. Jesus é o cabeça, nós somos membros do seu corpo. E sabe o que é que Jesus está fazendo hoje? Jesus está pondo todas as coisas debaixo dos seus pés. Está lá, ó, versículo 23. Está escrito isso. Eu pus os versículos lá. Sabe quem são os pés? Os teus pés. Jesus está submetendo tudo debaixo dos pés. Veja o que diz. Vamos ler versículo 22 e 23? Vamos fazer a leitura. Dá para colocar aí? No texto para a gente, por favor? Desculpem aí, ó. Eu estou deixando vocês doidinhos aí atrás, né? Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Vamos lá? Eu quero que vocês leiam isso comigo, porque às vezes a gente demora a crer. E sujeitou, vamos lá, todos juntos? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser ele o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, e Jesus está sujeitando tudo debaixo dos nossos pés. Lá no livro do Apocalipse, lá pelo 18, diz assim, que Deus vai submeter a Satanás debaixo dos seus pés. Ele já está submisso. Mas sabe o quê? Ele vem para você e diz, tô não. E aí a gente acredita nele, mas não acredita no que Deus está dizendo. Deus diz que ele está. E se você crê nisso, e você dizer, Deus diz que você está, se submete aí. Não tem demônio que não se submeta. Não interessa que casta é. Pode ser do mais poderoso até o menorzinho. Vai se submeter, porque Jesus, com a sua morte e ressurreição, já pôs ele debaixo dos pés. Tremendo isso, hein? Isso é você. Isso sou eu. Sabe? E nós temos que crescer nisso. Você tem que crescer nisso. Você tem que aprender que Deus deixou os médicos porque Deus quer usar os médicos. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que quando Jesus morreu naquela cruz, tem uma palavra que diz assim, pelas suas pisaduras somos sarados. Isaías 53, 9. Então, antes de ir no médico, você ora. E aí, se Deus disser, não, quero usar o médico para te curar, aí você vai no médico e Jesus te cura pelo médico. Mas tem uns cristãos meio bobo que vão e acham que foi o médico que curou, né? Aí não dá, né? Foi um instrumento. Quanta gente morre na mesa de cirurgia. Eu vou fazer uma daqui a pouco, quinta-feira. Eu não estou nem um pouquinho com medo. Sabe por que eu não estou com medo? Porque eu sei que Jesus não terminou comigo. E eu não posso morrer antes da hora. Se você entender isso, todo o teu medo passa. Eu já orei. Não fui curado. Então, quem sabe Deus vai usar o médico. Eu tenho certeza que vai. Mas ainda, eu não abri mão. Eu estou orando. Eu vou chegar lá na quinta-feira e vou dizer, doutor, dá mais uma olhadinha aí para ver se já estou curado ou não. Porque não vai mexer comigo antes de ter certeza. Porque daqui até lá, né? Ainda temos tempo, né? Amém? Isso é você. E você tem que entender isso, porque é isso que vai fazer você crescer no Espírito. Entendendo quem você é no reino dos céus. Não quem você é aqui. Talvez você, desafortunadamente, teve um pai que você, ou na tua casa, para os seus irmãos, cresceu ouvindo isso. Você não presta. Você não sabe nada.
Ah, você não vale nada. E agora que você está grande, você continua com aquele negócio lá dentro, dizendo para você, você não vale nada. Você não presta. Agora, gente, você acha que Deus é bobo? Se você não prestasse, Ele ia fazer você? Você está blasfemando contra Deus quando pensa nisso. Deus não faz nada que não preste. Portanto, você presta. Deus não faz nada que não tenha valor. Portanto, você tem valor. Deus não faz nada por qual Ele não tem um propósito. Portanto, você tem propósito. Você está entendendo isso? Temos que entender, e é isso o crescimento espiritual. Vamos lá para o nosso ponto 2. O que Deus nos deu para crescermos no Espírito. O Efésios diz o que Deus deu para você crescer no Espírito. Eita! O que Deus nos deu, o que já está à tua disposição, meu irmão. Minha irmã, o que está à tua disposição para você crescer. A primeira coisa, versículo 3. Vamos aí no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Qual é o tempo verbal desse texto? Bendito seja o Deus, Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Isso é presente, passado e futuro. Nos tem abençoado. É um presente, mas não é qualquer presente. É um presente contínuo. Quer dizer que Ele já abençoou e vai continuar abençoando. É isso que quer dizer o presente contínuo. Abençoou e continua abençoando. Com toda sorte de bênçãos. Não tem uma bênção que você pense que já não está à tua disposição. Capítulo 3. Efésios 1, 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós estamos, os versículos todos ali são do Efésios 1. Ok? Bendito, vamos ler todos juntos? Você tem que se conscientizar disso. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não tem bênção que você esteja precisando qualquer hora da sua vida que já não esteja pronta. Jesus é a provisão de Deus para as tuas necessidades. E sabe qual é a provisão de Deus? As bênçãos dele. Ele é a provisão. Se você não souber isso, você não vai crescer espiritualmente. Mas se isso entrar no seu coração, aqui no Espírito, e você lá no Espírito souber, não, eu já sou abençoado. Sabe o que vai acontecer com você? O pensamento vai ser diferente. Você vai sair para tomar posse da tua bênção. Agora, quantas bênçãos você está precisando tomar posse? Sai atrás delas. Sai atrás delas. Ainda, vai no versículo 7, por favor. Nós temos nele, primeiro as bênçãos, depois nós temos redenção e remissão dos pecados. Vamos ver aí? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção dos nossos pecados ou delitos, segundo a riqueza da sua glória. Sabe o que é? Redenção. Redenção é compra. Remissão é quitar sua dívida. Você tem a remissão pelo sangue. Você tem a redenção. Foi comprado, tudo que era teu, Jesus pagou o preço e você tem a redenção. Gente, será que isso é importante você saber ou não? Importantíssimo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o diabo quer fazer é te acusar. Ele é o acusador. E tem mais, ele é um anjo, não dorme. Acusa de dia e de noite. Então, quando ele acusar, você apresenta Jesus para ele. Você diz, em Jesus, eu já estou perdoado. Em Jesus, o meu preço foi pago. Em Jesus. Entenderam? Isso vai ajudar você a crescer na fé. Versículo 8. Diz aí, graça derramada em abundância e sabedoria e prudência. Irmãos, já tem graça sobre você. Derramada em toda sabedoria e prudência. Aí alguém pode dizer, mas pastor, cadê minha graça? Bom, o problema da tua graça é que você tem que se posicionar para tomar posse dela. A graça já está, é igual mais ou menos, está chovendo e você não quer tomar chuva, arma um guarda-chuva. Tem cristão que é assim, está cheio de guarda-chuva que não deixa a graça chegar. E sabe, alguns guarda-chuvas, a falta de fé.
a falta de entendimento. Quando você tem falta de fé, você arma um guarda-chuva que não deixa a graça chegar em você. Você não vai querer isso, né? Deixa eu dizer em nome de Jesus. Desarma seus guarda-chuvas. Guarda-chuva de acusação. Guarda-chuva de pensar menos de você do que se deve. Complexo de inferioridade. É um guarda-chuva terrível. Desarma em nome de Jesus. Desarma o seu complexo de inferioridade. Pastor, mas o senhor não sabe, eu sou muito humilde. Quem é você que o rei do universo morreu no seu lugar? Pastor, eu não sou importante. Espera aí, está chamando Deus de bobo? Jesus, o rei do universo, morreu no seu lugar e você não vale nada? Deus se enganou. É um guarda-chuva. Desarma em nome de Jesus. Desarma os seus guarda-chuvas. E tem muitos guarda-chuvas. Temos que desarmar. Amém? Versículo 9. Ele desvendou o mistério da sua vontade em Cristo. Pastor, vamos ler todo mundo junto. Essa é boa. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nos propôs nele, em Cristo. Pastor, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Hello? O que é que está escrito aí? Já foi desvendado. Já foi dado a conhecer. Pastor, mas eu não conheço. Você já perguntou qual é? Você não perguntou, como é que vai conhecer? Você já orou para saber qual é o mistério da vontade dele para você? Para conhecer a vontade dele para a sua vida? Você já chegou para Deus e disse, Senhor, eu estou aqui agora. Qual é a tua vontade para a minha vida? Gente, sabe qual é o guarda-chuva que a gente arma e não chega na vontade de Deus? A nossa própria vontade. Ela é um guarda-chuva que impede a vontade de Deus chegar na gente. Impede de entender a vontade. Sabe por quê? Porque nós ouvimos aqui a palavra, que maravilha, está tão bom. Saímos ali fora, fazemos tudo de acordo com a nossa cabeça. Nem perguntamos o que Deus quer para nós. Não fazemos as coisas do jeito que achamos melhor. Não perguntamos se é isso que Deus queria. E daí, dá errado, e a gente diz, eu acho que, pastor, ora aí por mim, porque eu acho que Deus não está me abençoando. Olha, eu fiz um negócio aqui, deu tudo errado. Nem perguntou para ele. Tinha um guarda-chuva aqui, em cima, foi lá, fez sua própria vontade. Ou perguntou, e Deus disse, continua perguntando, porque eu quero te ajudar numa coisa que você não tem perseverança. Quando Deus não te responde logo, é porque Ele está trabalhando na sua perseverança. E você tem que continuar, até que responda. Enquanto eu não responder, não se move. Então ele vai lá, Senhor, esse negócio aqui está para sair. Faz um negócio, dá tudo errado. Vira um negócio terrível. Terrível. E aí diz assim, pastor, olha aí por mim, porque eu acho que o diabo não tem nada a ver com o diabo. Tem que você não ouviu a palavra de Deus para você. Ele teria te dito. Eu tive na nossa outra congregação aí um caso desse, há poucos dias. O irmãozinho queria progredir nos negócios, e isso é muito bom, Deus quer abençoar, quer que progrida, é de Deus, mas Ele quer que progrida do jeito dele, não do nosso jeito, não do jeito de ninguém. Aí o irmãozinho disse assim, agora eu vou comprar um truck, um caminhão, vou vender as vans, vou aumentar o negócio, vou fazer, pá. Aí eu perguntei para ele, você já perguntou para Deus? Ele falou, eu já orei. Você ouviu? Ainda não, mas eu estou crendo que é a vontade de Deus. Eu falei, está crendo sem ter ouvido? Você está dando um salto no escuro. Ele falou, pastor, mas eu já comprei. Eu falei, bom, então devia ter falado comigo antes. Eu ia dizer exatamente isso para você. Segue orando. Agora sabe o que acontece? Segundo dia dirigindo o caminhão, estourou a transmissão. Arrumou a transmissão. Uma semana depois estourou o motor. Pastor, eu acho que Deus não está me abençoando. Espera aí, é o seu guarda-chuva. Desarma o guarda-chuva. Deixa chegar em você a bênção. Entende? Então, ele já tem aí a vontade, ele desvendou o mistério da vontade. Deus tem uma vontade para você, se você perguntar para ele, ele vai dizer mesmo. Porque ele não quer que você erre
por conta. Mas sai assim, fazendo tudo. E depois vem e... Sabe o que é isso? Isso é o mau costume nosso dos crentes. A gente quer que Deus gire em torno da gente. A gente quer ser Senhor de Deus. Ele faz a nossa vontade. Nossa vontade seja feita. A gente muda a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como a nossa vontade seja feita. A gente vai, faz a coisa e diz, Deus abençoe. E Deus diz, mas que estranho, eu não... Aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui. Na minha história para você não tem nada disso aqui no meu script. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? No livro da sua vida, que estão escritos todos os seus dias, não tinha esse dia que você fez aqui escrito, esse negócio para você fazer. Pastor, esse negócio é complicado. De jeito nenhum. Esse negócio exige uma coisa que eu e você, começando aqui, ó, tô apontando para lá, quantos tem para cá? 3. O primeiro aqui sou eu. Eu e você não queremos. Sabe o que é? Dependência. A gente quer ser independente. A gente não quer ser dependente. A gente quer fazer o nosso negócio e quer que Deus abençoe. A gente não quer depender de Deus. E esse é o nosso problema. Aí sai fazendo tudo. Deus não abençoa, não era plano dele, e a gente fica bravo com ele. Já viram em algum lugar esse filme? Estou de mal com Deus, porque Deus não me abençoa. Não vai abençoar mesmo. Ok? Agora mais uma coisa. Sabe o que Deus fez com você? Versículo 13 e 14. Vamos lá? Versículo 13 e 14. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Por favor, irmãos. Muita atenção agora. Vamos lá. No qual também... Vamos lá, gente. Cadê a congregação? Vamos lá, ó. Vamos lá. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora 14. Selado com o Espírito Santo da promessa. O qual é... Pera. Quem é o penhor da herança? O selo do Espírito Santo. É o penhor da nossa herança. Agora vamos ler. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, que sou eu e você, para louvor da sua glória. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo assim, Deus te amou, mas você nasceu no pecado. Aí sabe o que Deus fez? Deus predestinou, Deus elegeu você. Deus predestinou você para Jesus e deu o Espírito Santo para trabalhar com você. E você recebeu Jesus. Agora presta atenção. Depois que você recebeu Jesus, você recebeu, versículo 13, um negócio chamado o quê? Selo. Selo. Quem é o selo? Espírito Santo. Agora, amanhã, talvez você vai pagar alguma conta. Põe lá o cheque, põe o slipzinho dentro do cheque, feche, põe na caixinha do correio e não põe em selo. Ué, por que não vai? Você pôs o negócio lá dentro, fechou, pôs na caixinha. Porque o selo demonstra que o preço para que o correio leve foi pago. Tem crente que acha que não pode ter garantia da sua salvação. Eu creio que a minha salvação, eu estou selado. Agora veja o que diz o versículo 14. Esse selo é o quê? O selo é o penhor. Todo mundo sabe o que é penhor. O relógio aqui vale $150 mil, é um Rolex de ouro puro. Ô sonho, hein? Ô sonho. Estou precisando de 30 mil. Vou na casa de penhor. O penhor é uma coisa que vale muito mais do que um penhor. Você acha que se esse aqui vale 150 mil, você acha que a casa de penhor vai me dar 150 mil? Vai dar muito menos. Porque o penhor é a garantia de que vai ser resgatado. Existe uma garantia de que você vai ser resgatado. Sabe qual é ela? O penhor do Espírito Santo. É nisso que está baseado a certeza da sua salvação e da minha. Não é no quanto eu sou bonzinho,
não é no quanto eu erro ou não erro, não é no quanto eu faço as coisas direitos, é que eu tenho um selo. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Eu tenho a marca. Entenderam? Isso é você. Mas se você não entender isso, você vai viver a sua vidinha assim. Ó. Hoje estou pensando, hoje está bem. Eu creio que se Jesus voltasse hoje, eu ia para o céu. Mas amanhã está ruim, se voltasse, você fica. Que negócio é esse de vai hoje, amanhã fica? Tem um selo. O selo está aí. Você foi selado. Se você nasceu de novo, você está selado. Selado. O preço foi pago, a carta vai chegar mesmo. Porque não é igual o correio aqui na terra, que às vezes erra. Né, Laura? Às vezes erra. Põe a carta no lugar errado. Vai entregar a carta, foi lá no outro caixinha do correio. Lauro trabalha no correio, para quem não sabe. Então, veja. Nós vamos chegar no nosso destino, que é o céu. Não tem como não chegar. Porque é um selo que é um penhor. Essa é a certeza da salvação. Para quem nasceu de novo. Amém? Amém, glória a Deus. E não sei qual foi o milagre hoje, mas estou terminando. Eu nunca consigo terminar no horário. Eu nunca consigo. Talvez Deus está trabalhando comigo e estou falando menos. Ó. Ok, vamos terminar então? Bota a conclusão para nós, por favor. Veja a conclusão. A conclusão está lá, está mais para cima. Aí. Cadê? Vai mais para cima. Conclusão, volta. Aí, conclusão. Qual que é a conclusão? Veja aí, ó. Efésios nos mostra que somos e que temos tudo o que necessitamos para crescermos espiritualmente. Agora somente precisamos, pela fé, vivermos o que já somos e o que já temos. Fala comigo, faz a pergunta para mim. Pastor João, faz essa pergunta. O que é que eu preciso para ser vitorioso? Aí está a resposta. Você só precisa viver e ser tudo o que você já é e o que você já tem. Nada mais do que isso. É só isso que você precisa. Você já tem tudo o que precisa, você já é quem tinha que ser. Você já é e você já tem. Agora, para crescer espiritualmente, só precisa pela fé. Ai, pastor João, então o meu problema é fé? Exatamente. É o seu problema e o meu problema é fé. Todas as vezes que eu não consigo viver o que eu já tenho e o que eu sou, eu estou com um problema chamado fé. Falta de fé. Entenderam isso? Levanta a sua mão. Levanta assim sua mão direita. E diga assim, Senhor Jesus, o Senhor me deu tudo. Espera aí, gente. Com essa fraqueza não vai a lugar nenhum. Eu sei que o almoço já está ali, está saindo. Você faz horas, né, que tomou café. Vamos outra vez. Vamos lá. Levanta a mão. Diga assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou e que eu tenho tudo o que eu preciso para crescer na estatura do varão perfeito, que é Jesus. Agora, Senhor, aumenta a minha fé. Em nome de Jesus, Pai, aumenta a minha fé. Eu quero fazer valer quem eu sou e o que eu tenho, para a glória de Jesus. Oh! Amém! Aleluia!